Oi, gente! Está começando o Empreenda Físio. Esse programa ele tem o objetivo de trazer a visão da gestão para o mundo da fisioterapia. Eu sou a Renata Lima, sou fisioterapeuta da Uroginecologia e da Geronto. E aqui ao meu lado, Lucas Lima, se presente. Ajudou e coach. E hoje vamos falar sobre organização. Por que a gente precisa organizar o nosso negócio, né? Será que precisa mesmo? Será que a gente precisa organizar a casa para a casa ficar bem limpa, organizada, para a gente comandar o nosso negócio? Será que a gente precisa? Acho que sim, né? Rapaz, e olha que hoje a menina veio hoje aqui, ó. Então ficou bom, mas vale a pena. Vale a pena organizar. Falando por experiência própria, tirando a parte da brincadeira de organizar a casa, essa semana a gente falou muito de organização e aí a gente lembrou, fez uma referência, né? Sabe aqueles programas de organização de casa? Não sei se você gosta. Geralmente tem muito naquele canal GNT. E hoje em dia na Netflix também tem muito documentário. Documentário não. Sério. Tem série de programas mesmo. Documentário não. Séries de programas de arrumação de casa. Onde cada episódio a pessoa vai lá, visita uma casa que precisa de muita organização e aí a pessoa faz aquela. Ai, dá aquela paz, né? Porque organiza a casa da pessoa, organiza os. Enfim, um cômodo. E aí eu fiquei, essa semana a gente tá organizando aqui o negócio, e aí a gente fez essa alusão. Como é importante a gente organizar a nossa casa, e aí como é que é organizar o negócio de fisioterapia? Em todos os sentidos, não só na gestão, mas organizar também a parte documentação da fisioterapia, enfim. E aí a gente trouxe esse assunto que é tão importante e a gente quis trazer isso para cá, né? Para o Empreenda Físio. Empreenda fez. E eu sempre gosto de, quando a gente vai começar um quadro assim, que tá trazendo um assunto novo, eu sempre gosto de trazer com um conceito, né? Então eu peguei um conceito aqui do dicionário. Organização é o ato ou processo de estruturar, planejar e gerenciar recursos, atividades e pessoas de forma sistemática e coordenada para alcançar objetivos específicos. Então acho que ele começa muito pelo fim aqui no caso, né? Começar muito pelo objetivo. Qual é o objetivo da pessoa? E é uma coisa que eu sempre gosto de começar todo o processo de coaching, todo o processo de planejamento estratégico de empresa, tudo a gente onde é que você está hoje e onde é que você quer chegar. Qual é realmente o objetivo? E aí, quando a gente pensa nesses objetivos, a gente começa a organizar esses processos, colocar em uma estrutura, planejar aquilo dali e depois a gente vai fazendo esse gerenciamento. De quê? Dos recursos, ou seja, das coisas, dos equipamentos, ferramentas, das atividades, o que é que tem que ser feito e das pessoas que vão fazer. Muitas vezes o fisioterapeuta ele é autônomo, ele está sozinho ali, então é ele e ele mesmo, mas a gente pode considerar que o fisioterapeuta ele pode usar vários chapéus, ou chapéus, não sei, chapéus. Chapéus. Ele pode estar utilizando um chapéu de secretária que tem Eu que uso, atender eu uso a expressão de a crachá. expressão de crachá. Hoje eu estou vestindo, colocando meu crachá. Eu gosto do crachá, lembra que eu sempre falo isso? Eu também usava muito essa expressão, vou tirar o meu crachá de não sei o que, vou colocar o crachá de Isso. não sei o que lá. Mas depois que eu entrei no Toastmasters eu lembrei Ah, é do chapéu, né? que Verdade. ele fala que o Toastmasters usa vários chapéus. É que ele fala em inglês, né? Ah, Many é. hats. Mas, enfim. Voltando, então, a gente precisa organizar essas pessoas que, na verdade, é a mesma pessoa, ou pode ser uma pessoa diferente, nessa estrutura para poder chegar naquele objetivo. Então, eu gosto. Aí é a cabeça de homem, né? Eu tenho formação em sistema de informação, de informática, então eu gosto muito de pensar em categorias. Então, você pega as caixinhas, né? O homem tem aquela coisa de caixinha, né? Caixinha de administrativo financeiro, caixinha de jurídico, caixinha de fisiologia, caixinha de várias caixinhas separadas. E você também tem os processos, que depois desse processo eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Então, quando você começa a ter essa clareza, isso significa que você está se organizando, você está ali colocando a organização na casa, ou no caso, no negócio, né? No negócio.
Eu faço também uma referência de que quando você está num atendimento e você tem esses processos muito claros, isso também facilita. Então, por isso que faz a sua avaliação, a avaliação, quando ela está toda muito específica ali para você, isso também facilita, né? O documento da avaliação, ele, quando tem um processo muito específico de cada etapa que você vai seguir, isso facilita para gente. Exatamente essas caixinhas que você vai seguir. Então, eu estou exatamente em qual caixinha? Ah, mas eu não tenho esse perfil, que também, de certa forma, são perfis, né? Então, eu não tenho exatamente esse perfil organizado, digamos assim, mas isso é treinável, na verdade. Da mesma maneira que criatividade é treinável, É. porque assim como criatividade é treinável, repertório é treinável, linguagem é treinável, isso são coisas que você, ao longo da vida, à medida que você vai exercitando, você vai treinando e você vai adquirindo na sua mentalidade, No seu dia a no dia, seu né? dia a dia, enfim. Então, a organização, quando você tem processos pré-estabelecidos, isso vai facilitando. Renata, você está viajando? Não, não estou viajando, não. Isso é uma coisa que foi estabelecida para mim. Então, Cara, eu sou extremamente uma pessoa. Acho que faz parte do meu perfil comportamental, até, inclusive, que eu me transformei muito nesse perfil, né? Eu sou um perfil extremamente comunicadora. Eu falo muito. Então, eu tenho muito mais chances de procrastinar. E aí, o que significa isso? Significa que eu, ora, estou fazendo isso aqui e, de repente, eu me perco e estou fazendo tal outra coisa. Eu não sei se você vai observar que, às vezes, eu estou numa linha de raciocínio e eu estou falando, estou falando, estou falando, daqui a pouco eu faço assim. O que eu estava falando antes mesmo? Às vezes, no atendimento, eu estou com o meu paciente e aí eu estou falando, 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 falando. Daqui a pouco eu, por que eu estou falando isso? Então, se eu não tiver um processo organizado na avaliação, durante o tratamento, tiver um plano de tratamento já organizado, sempre me direcionando, lógico que não é receita de bolo, isso não significa que eu estou rígida. Não, lógico que não. Tem um raciocínio clínico ali já me orientando, não é isso, né? Bom, mas é só para fazer com que eu não me perca, sabe? Enfim, isso é a organização, certo? Sim, essa organização tem a ver muito com o que a gente está falando aqui, tem muito a ver com planejamento, né? Planejar Você isso. planejar a sequência lógica que você vai utilizar. Por exemplo, eu Isso. lembro muito quando você estava comentando nessa última aula que você deu do desafio, aí você estava falando, eu gosto de perguntar primeiro a idade e depois a Isso. data de nascimento. Porque se eu perguntar a data de nascimento, a pessoa vai dizer assim, ué, ela não sabe fazer conta? E aí eu vou dizer, não, não sei. Porque aí se eu perguntar para você 100 menos 7, aí você vai travar. Mas esse é o outro assunto. E aí quando você coloca as perguntas que vão facilitar a sua vida, é para poder diminuir aquele constrangimento do paciente dizer, ué, mas eu não já disse o ano que eu nasci? É só você diminuir aí. Não, É. aí a pessoa já tirou aquele estresse ali. São os processos que você, ao longo do tempo, então, por exemplo, falando de novo, né, na avaliação. Por que eu mencionei a avaliação? Para trazer de forma mais palpável, que a gente vai falar hoje muito de organização de negócio, e às vezes, para quem é fisioterapeuta como eu, você que está assistindo, provavelmente você é fisioterapeuta como eu. Então, às vezes, fica muito distante o assunto. E aí você pode falar assim, cara, eu não sei organizar negócio, então isso não é para mim. E aí você vai e eu vou falar, não, é para você sim. Aí eu vou e trago um pouquinho sobre avaliação para você sentir que, tá, é a mesma coisa, é como se fosse falar de negócio, é a mesma coisa que falar de avaliação? É a mesma coisa, tá? Então é por isso que eu estou relacionando para entender. Então, por exemplo, na avaliação, eu já organizo a minha avaliação desde a coleta de dados, de pegar um dado como idade,
num processo organizado e sistematizado, que foi o que você pegou, né, O exemplo do dicionário, né, do que significa organizar, todo o processo sistematizado para que fique facilitado para mim. Enfim, é isso, né? É exatamente isso aí. E aí eu te pergunto uma coisa. A gente entendeu o que é organizar. Agora, para que se organizar? Para facilitar, a gente sabe que é para facilitar, mas assim, vai lá, cava mais esse para que se organizar. O para quê, quando a gente pensa muito, quem é que vai se organizar, né? São as grandes organizações. O que são organizações? São as empresas. Então, o que é que elas estão procurando? Elas estão procurando aumentar a produtividade dela. E o que é que significa aumentar a produtividade dela? É basicamente se tornar mais eficiente. Mais eficiente é fazer a mesma coisa com cada vez menos recursos, ou fazer mais coisas com cada vez ou com o mesmo recurso. Isso significa que o meu dia, teu dia tem 24 horas. Então, tipo, o recurso é o mesmo, são 24 horas. Como é que a gente pode otimizar o nosso tempo para que a gente atenda mais pacientes? Ou para que a gente não necessariamente atenda mais pacientes, mas atenda os mesmos pacientes com mais qualidade, Com mais com mais eficiência. eficiência. Como é que a gente torna o nosso dia mais eficiente? Ou seja, como é que nós, fisioterapeutas, no caso você, né, fisioterapeuta, como é que os fisioterapeutas conseguem ficar mais eficientes? Então, se organizando. Mas aí, para isso, a gente precisa fazer esse processo aí de primeiro planejar, pensar como é que eu posso fazer, como é que eu posso reduzir aquele estresse. Quais são aquelas atividades que normalmente são estressantes. Pode ser uma coisa simples, como perguntar a data de nascimento e depois a idade, que é super simples, ou até uma outra coisa mais do tipo, é, o paciente fez o pagamento, você tem que entregar o recibo, mas você não está com o teu recibo pronto ainda, ou você esqueceu porque está na outra bolsa, porque está isso, está aquilo. Ficou na minha carteira, que eu tenho mania de. Cara, não está organizado porque você não planejou esse processo para poder fazer a entrega do recibo. E aí, se você não entrega o recibo, e dependendo do paciente, ele pode dar uma Não, estressada, né? estressa, porque ele quer dar a entrada no plano de saúde. Se ele estiver precisando do plano de saúde, ele pode começar a duvidar, enfim. Exato, pode acontecer já, não tá querendo entregar, porque se a pessoa já foi enganada antes, ela pode achar que todo mundo quer enganá-la. Não, e outra, a gente está falando disso, mas também tem outras questões. Essa semana, por exemplo, o que aconteceu com o meu oxímetro? Essa semana o meu oxímetro quebrou. Quebrou não, Sim. mas demonstrou que ele está apresentando um defeito que eu já preciso investir em outro. Então, o que acontece? A organização, eu fui na minha planilha e já anotei. Então, já sabe que tem que investir em outra. Então, esse tipo de planejamento vai orientar o que é o próximo aparelho, qual é o próximo investimento, qual é o que está em nível de urgência e qual é o investimento que você pode fazer que não é tão urgente. Então, você já sabe o que precisa e o que não precisa. Porque senão, você, por exemplo, aí digamos, né, o que pode acontecer se você não tem esse tipo de controle, se você não tem esse tipo de organização, vamos usar a palavra específica que é a principal do vídeo de hoje, mas você tem um dinheiro de investimento, de aprimoramento do seu material, certo? Uhum. Simplesmente você pode pegar esse dinheiro, você não vai lembrar qual é a urgência, e aí você vai e investe num outro tipo de equipamento. Sei lá, você foi lá e investiu em elásticos, faixas elásticas. Só que você esqueceu que você precisava investir no oxímetro porque o seu oxímetro está apresentando defeito. Sei lá, você estava passando na loja, viu a faixa elástica na promoção, aí Aí você compra porque está na promoção e, meu Deus, mas cara, você estava precisando do oxímetro, não da faixa elástica. Você não tem uma organização. E aí o que vai acontecer? Comprou Seu no oxímetro, tu comprou no impulso, seu oxímetro vai quebrar. E aí você vai parar e vai falar assim: meu Deus, agora eu preciso de um oxímetro. Você não vai ter tempo de pesquisar uma promoção, você não vai ter tempo de pesquisar
um valor mais acessível, você vai ter que comprar de novo no impulso, e aí você nunca consegue parar para ou comprar com calma, ou você investir um dinheiro decente, né? Uhum. Comprar com um valor mais acessível, você sempre tá naquela roda o tempo todo, enfim. Isso seria um ponto positivo do para que se organizar. Esse seria o ponto de como a organização iria resolver um possível estresse, né? Uma dor ali que poderia acontecer. Tá. E tem o outro lado também. Tem o outro lado de que se você consegue se organizar, você tá com o teu negócio ali organizado, você consegue dar um algo a mais, você pensar fora da caixa. Você, por exemplo, teve agora recentemente Dia dos Avós. Cara, quase todos os teus pacientes são pessoas acima de 60 anos que já são avós. Que são avós, Porque então, tem gente que não é avó, tem gente que não foi pai. Tem gente que não e tem gente que foi pai e que não é avó também. Mas enfim, a maioria vai ser avô. Você sabendo que está chegando aquela data, você já pode pensar, cara, eu preciso me organizar, o que é que eu posso fazer para o Dia dos Avós, para poder levar um mimo ali para o meu paciente, para poder agregar valor. E aí eu lembro que você chegou, apresentou ali para a tua paciente e ela ficou, meu Deus, ficou toda feliz, né? Então, isso daí faz com que... Coisa simples, tá, gente? Pode ser, lógico, tomar cuidado para pacientes diabéticos e tudo mais, mas às vezes um simples chocolatezinho com um papelzinho impresso com a tua logo, com uma mensagem carinhosa, simples assim, ó, imprime, recorta, grampeia ali num chocolate que você quiser comprar. É uma coisa simples, uma lembrancinha, acabou, né? Simples, E, cara, não só isso, mas oportunidades, por exemplo, oportunidades sempre vão surgir. Sempre vai aparecer uma oportunidade. Dia dos pais, dia das mães. Como esses dias, para poder você agregar valor a ele, a teu atendimento. Mas também, sei lá, vai ter um simpósio, um encontro, sei lá o quê. Ou um curso novo, nova turma da FIP aí que está aparecendo, e aí pode ser muito bom para você participar e tal. E aí, se você não está organizada, cara, você vai ficar ali, meu Deus, e agora como é que eu faço? Mas eu estou precisando tanto, mas eu não consigo, e aí você vai ficar estressado ali. Se você já está se preparando ali para poder, olha, a minha formação, vou fazer esse investimento porque vai ser importante para mim e tal. Não, e tem uma coisa que a gente a gente não pensa nisso, mas sabe aquelas metas de começo de ano? A meta as resoluções de ano novo que a gente sempre coloca que vou emagrecer tantos quilos. Esse ano eu vou comer melhor. Esse ano eu vou fazer um curso novo. Tá cumprindo? Mas como é que você pode se organizar para fazer de fato essas resoluções de ano novo? Então, uma dessas formas é você ter esses meios de organização, né? Sim. Inclusive no negócio. Inclusive no negócio de como você vai fazer o teu negócio de fisioterapia crescer. Porque tem uma frase que o Jerônimo Temer fala muito, tipo, o que fez você chegar até onde você está hoje não é a mesma coisa que vai te fazer chegar num próximo nível. Então, lembra quando eu falei do objetivo lá no início? Eu tenho um objetivo de me tornar referência em fisioterapia, ganhando isso, com tantos pacientes, me sentir segura, etc, etc. Tá, você está numa situação A, mas você quer chegar numa situação B. Como é que você vai fazer chegar nessa situação? Você vai precisar fazer algum investimento, você vai precisar sair da tua zona de conforto para poder você investir e você dar esse próximo passo. O que é que vai fazer? Não sei. Eu sinto informar, mas você não vai chegar lá, você vai continuar exatamente no mesmo canto que está hoje. Então, para você ter essa caminhada aí, precisa pensar fora da caixa, precisa fazer esse investimento, precisa ir atrás. E aí, para isso, a estrutura do teu negócio precisa estar organizada para poder possibilitar que chegue lá. E é por isso que eu falo que fisioterapeuta não é só fisioterapeuta. Mas Renata, eu não sou um negócio ainda, ou seja, eu não sou uma empresa. E aí, uma das coisas que eu falo, né, que me ajudou muito,
foi no momento que eu percebi que eu não era só fisioterapeuta. Eu lembro, cara, eu lembro que assim que eu estava no meu primeiro ano ali de formada, eu andando para cima e para baixo, atendendo para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo. E eu fazia a, a rota, toda a minha rota de atendimento domiciliar, e eu fazia atendimento de home care. Então, como eu ganhava muito pouco por atendimento, eu não podia me dar o luxo de atender pacientes muito distantes, né? Porque senão eu ia perder no deslocamento o valor daquela consulta. Porque eu ia ter que ir me deslocar de ônibus e só o valor que eu ia ter que ir e sair dali de ônibus, cara, já ia diminuir. Então eu fazia toda a rota, eu colocava pacientes muito próximos um do outro, justamente para fazer a pé. E aí eu lembro que durante as minhas caminhadas eu aproveitava para refletir a minha vida, né? E aí eu caminhando, eu estava no primeiro ano de formada e eu falava, cara, eu também não quero continuar assim pro resto da minha vida, não vai ser isso que eu quero, eu tenho que mudar. Lógico, entendo a minha jornada, entendo o meu caminho, preciso de muita coisa, sou grata por tudo que eu tenho, mas vamos lá, o que eu posso fazer para mudar? E aí eu comecei a perceber que não, peraí, eu sou uma empresa, cara, eu sou uma eu presa. Aí eu comecei a observar que a forma como eu me vestia mudava o posicionamento, ou seja, mudava a forma como eu chegava. Eu comecei a testar, né? Quando eu chegava na casa de um paciente de home care e eu estava num dia que eu me arrumava, me apresentava de uma forma diferente, eu era recebida de uma maneira diferente. Agora, quando eu me apresentava de uma maneira de, enfim, a minha aparência era outra, aí eu era recebida de outra forma. E olha que engraçado, desde a portaria, eu não era passada como a menina da fisioterapia chegou. Não, era a fisioterapeuta chegou. E eu tinha uma dor, que aquilo isso mexia muito comigo, porque eu já era novinha, né? Então eu já tinha me formado ali, então aquilo dali eu já queria passar muito respeito, eu precisava passar respeito, né? Porque eu tinha aquela dor de que ninguém iria me respeitar porque eu era recém-formada. Então eu achava que, cara, eu sou recém-formada, eu não sei nada. Então, como é que as pessoas vão acreditar no meu trabalho? E aí, a menina da fisioterapia me doía muito. Então, quando eu chegava, que eu me posicionava daquele jeito, a forma como eu falava, a forma como eu me apresentava, e aí a fisioterapeuta chegou e eu já, opa, eu já sei que isso daqui muda alguma coisa. Aí eu, não, peraí, eu sou uma empresa. Tem alguma coisa aqui que vai diferenciar. E aí eu comecei a observar como é que o home care organiza, né? E aí eu comecei a observar desde a ficha de evolução, das fichas de controle. Aí eu, peraí, eu vou observar como é que o home care mexe. O Lucas já foi me organizando, né, desde o início, porque eu, como eu falei, eu comunicadora, eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde começar no sentido de organização, queria fazer de tudo um pouco, sem dinheiro para começar, mas como é que ele faz, né? E aí ele, não, peraí, lista aqui tudo que você precisa da fisioterapia. Vai, lista aqui tudo que você precisa. Bota aqui todos os seus sonhos. Você vai atender domiciliar, não é? Tudo que você precisa de fisioterapia, coloca aqui. Aí eu fui listando tudo, né? Fui colocando todos os sonhos. Ah, eu preciso de elástico. Aí eu preciso de. Cara, até aparelho de glicose eu coloquei. Quem é que eu preciso de aparelho de glicose? Mas vamos embora, até isso eu coloquei. Então, essa organização foi fundamental. E quando eu tive esse estalo, esse insight de me enxergar como empresa, foi quando eu fiz um opa, vamos mudar muita coisa do que eu faço, né? Eu lembro que nessa época eu estava trabalhando com logística. É. Estava trabalhando em uma grande empresa aqui do Brasil, que a gente ia fazer a malha logística. O que é que significa isso daí? Melhor, explica isso melhor. O que é que significa isso daí, né?
a gente ia decidir onde ia ficar o centro de distribuição da empresa. Lembro. Então, o centro de distribuição no país, então imagina aí o Brasil, o centro de distribuição tinha que ser um lugar ótimo entre o fornecedor e os clientes. Porque, ou seja, ele ia entregar na casa do cliente. Então, pensando aí, vou comprar uma TV. Então, esse centro de distribuição tinha que ficar num ponto ótimo entre o fornecedor e onde a maioria dos clientes estão comprando. Ou seja, você tem que montar a rota. Qual é a melhor rota para poder você ganhar tempo? E aí você ganhando tempo, o cliente que vai comprar ali no site não vai ter 7 dias de entrega, vão ter 2 dias de entrega, sei lá. E vai ficar mais barato também o teu custo logístico, etc. E tem a questão do imposto também, entrando em Brasil, tem esse detalhe, né? Mas isso é um outro vídeo. E aí eu tava olhando para a Renata, que ela, enfim, Rio de Janeiro, Copacabana, maravilhoso ali, né? Então ela ia para Copacabana. Nessa época eu atendia Copacabana, tava atendendo Urca, tava atendendo Botafogo. Mas eu lembro que ela ia para Copacabana, aí tipo, tava no começo, se é que existe um começo, né? Enfim, tava ali na Arco Verde, no começo de Copacabana. Aí depois ia para Cantagalo, depois voltava para Arco Verde. Eu, caraca, peraí, não. Não, e eu metia Urca, daqui a pouco eu ia para Botafogo, daqui a pouco... Eu lembro de você falando isso. Então, tipo, como é que a gente consegue otimizar isso daí? E otimizar é uma maneira de organizar, né? Você parar para poder, peraí, eu vou organizar a minha agenda para que a minha rota fique sequenciada. E é isso daí, parece ser simples. Aí vai precisar negociar ali com o paciente e tal, porque tem paciente que, sei lá, não gosta de atender de manhã, o outro não gosta de fazer à tarde, depois do almoço. Tem questões de saúde que implicam o horário, tem questões da rotina do home care, tem questões familiares, tem N questões, mas eu lembro muito dele falando isso. E aí, por isso, olha como é que é fundamental você ter essa visão da gestão dentro da fisioterapia. Porque ele, com essa questão da logística, ele pegou e falou, não, peraí, olha o centro de distribuição, como é que funciona. Eu lembro bem dessa conversa. E aí ele foi explicando, olha, a gente está montando, organizando que com o centro de distribuição a gente precisa organizar para... Tá vendo como é que você tá? Aí eu parei e analisei. Eu falei, gente, que loucura, né? Eu vou daqui, eu vou para lá, daqui a pouco eu volto para cá. Eu tinha um paciente que eu atendi aqui, daqui a pouco eu vinha mais para muito próximo dele. Eu falei, gente, que loucura. Eu podia, se eu fizesse essa rota assim, assim, assado, eu terminava o meu dia muito mais rápido. Eu podia estar em casa. Tipo, depois que eu organizei. Aí você consegue colocar mais um paciente ali, ou... Lembra quando eu organizei? Eu lembro que depois que eu organizei, a minha agenda simplesmente fechou de um jeito que eu tinha. Eu lembro que, eu não lembro totalmente, mas eu sei que eu fiquei com uma terça e uma quinta liberada a minha agenda da tarde. E eu acho que ou na sexta ou na quarta, que eu também tinha uma agenda liberada no horário da tarde ou no horário da manhã. Então eu consegui ainda voltar para casa mais cedo para eu poder organizar ainda por cima evolução, porque tinha evolução para fazer. Então eu conseguia chegar em casa mais cedo simplesmente porque eu queria descansar. Eu lembro que eu tinha uma qualidade de vida para eu poder, enfim, isso depois de um tempo para eu poder me organizar. Aí eu fui colocando outras coisas no meio, né? Aí eu fui inventar vamos fazer pesquisa, vamos fazer mestrado, vamos fazer isso. Aí eu fui embolando o meio do caminho de novo, desorganizei minha agenda, porque a gente faz isso, né? Mas aí isso é história para outro vídeo. Aí é quando a gente precisa voltar para o objetivo, né? Para tipo, cara, quer isso daí mesmo? Exato. E aí é onde tem que ter cuidado. Mas eu lembro essa situação que passou até recentemente, estava fazendo mentoria com a fisioterapeuta, que ela disse, caraca, é mesmo, eu atendo 2 pessoas que moram na mesma rua, muito próximo, e eu atendo uma de manhã e a outra à tarde. Cara, se a gente conseguir negociar isso daí com um ou com a outra para poder não passar... Lembra quando eu falei do crachá ou do chapéu, não sei? Eu lembro que ela dizia que passava grande parte do dia dela dirigindo o carro entre um paciente e outro, em vez de estar atendendo. Não. Peraí. Esse daí é onde a gente começa a procurar onde é que está o gargalo, né? Onde é que está aquele 80-20, ou seja,
segundo Pareto, né, a gente vai passar grande parte do tempo, a maior parte da nossa receita vai vir de 20% das nossas atividades. Onde é que estão essas atividades? Para poder a gente dar mais atenção a ela. Então, tipo, se ela estava perdendo muito tempo ali dirigindo, peraí, então esse tempo de atendimento tem que compensar essa direção, ou você vai precisar remanejar esses pacientes aí para não precisar ficar dirigindo tanto assim. Então, isso daí é você parar e você organizar a tua agenda ali, isso daí faz parte de um processo de organização para poder realmente você ter um dia mais otimizado e você conseguir dar mais atenção. Não estou nem dizendo de você voltar para casa para descansar, pode ser, mas às vezes você ter um dia mais otimizado e você conseguir estar mais descansada para dar uma atenção melhor para o paciente. Não, e aí você colocar outros pacientes caso você queira. Enfim, você fazer o que você quiser. Isso é uma agenda com qualidade, entende? Sim. Isso não é agenda, porque a gente fala muito de, eu preciso de mais pacientes, eu preciso de mais pacientes. Hoje você tem condições de atender mais pacientes? Porque a gente tem muito esse sonho de, eu quero atender mais pacientes, mas tem condições de alocar mais pacientes na agenda? Isso daí é o desafio, né? Às vezes a gente, não, se entrar eu dou um jeito. Não é dar um jeito. E aí nessa de dar um jeito, vai sacrificando outras coisas. E aí o que é que vai ser sacrificado? Provavelmente o que vai sacrificar é a própria vida. Então família, ou família, ou a própria saúde. Então, assim, às vezes a gente precisa, como o Lucas mesmo mencionou, a gente precisa identificar o que está sendo. E isso faz parte da organização. É organizar o que está fazendo você não otimizar o seu tempo. Isso faz parte de um planejamento, uma organização de gestão. E quando você se enxerga como empresa, só que, gente, isso daí também é uma outra coisa que você precisa entender. Ai, meu Deus, eu faço isso de errado, minha Nossa Senhora, tá tudo bem, a gente aprende. Aprendi com esse erro e nunca mais. Ok, eu aprendi, hoje em dia eu sempre otimizo a minha rota. Acabou, eu sempre otimizo. De vez em quando eu preciso realocar, peço para a gente organizar o horário. Surgiu um paciente que ele é um ponto muito próximo. Eu peço, olha, será que a gente pode trocar um horário? Eu sempre otimizo, entende? Quando é impossível eu trocar o horário, sei lá, a gente vai ter que dar um jeitinho, enfim. As coisas a gente sempre dá um jeito, mas o que você precisa pensar? Que uma vez aprendido a organizar, você vai sempre manter, né? Depois que a gente vê, não tem como desver, né? Então é muito uma coisa de você... Nem sempre é bom esse termo, né? Uma vez visto, não tem como desver. Às vezes, quando você vê uma coisa ruim, não ter como desver é ruim. Não acontece nada. Mas enfim, vai. Então, acho que como fazer isso daí, né? Como eu disse, acho que tudo começa muito com tendo esses objetivos claros. Então, o que é que realmente quer? Então, sempre se pergunta, no fundo do seu coração, o que é que você realmente está buscando hoje em dia? Pensando ali nas tuas resoluções de ano novo, então se você ainda não faz a resolução de ano novo, está muito solta, faça, mas faça de forma sistemática, né? A gente, no curso da FIP, a gente fala muito de SMART, que ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, alcançável, importante para você e tem um tempo para ela, tem um tempo definido. Então, se você tem esses objetivos claros ali para você, nas duas dimensões de vida, então fica mais fácil de você ir organizando a tua vida para isso daí. E aí você, a partir daí, você vai listando as atividades, os processos, as categorias. Então, muito cabeça de homem aqui, né? Quais são as caixinhas que a gente vai precisar ter para poder chegar lá? Quais são os processos? Então, num processo de atendimento, por exemplo, eu estava falando mais cedo, né? Um exemplo de isso daí é muito tempo atrás do que eu ouvia. Que ia fazer. Eu lembro que eu estava com um problema no joelho, que eu corria, e aí diziam assim: não, você fez tênis, né? Então não pode colocar gelo, ou fez o gelo, não pode botar o tênis. Aí, tipo, não pode fazer um depois o outro, porque se fizer, aí vai perder o efeito, por conta do efeito analgésico de um e do outro. Então tem o processo que você tem que respeitar. Da mesma forma, vai ter o processo dentro da gestão, né? Então, se você está
pedindo, um exemplo, né? Se você está pedindo para o teu pagamento, para o paciente pagar, então já tenha pronto um processo do recibo ali para poder entregar para ele. Precisa entregar na hora? Não sei. Se for o de plano de saúde, aí você tem que ver como é que funciona o plano de saúde, porque para o plano de saúde você tem que colocar quais são as datas. E aí você tem que saber disso daí. Opa, eu tenho que colocar quais são as datas. Então só posso entregar o recibo depois que terminar essas Se você faz no seu computador, por exemplo, o recibo, então você não vai conseguir entregar na hora, a menos que você ande com o seu computador, mas no mínimo você vai precisar imprimir. Se você anda com um carnezinho de recibo, então você pode preencher na hora. Enfim. Então, assim, depende muito da dinâmica também do fisioterapeuta. Lógico, se você faz no computador e você vai imprimir depois, ou você pode enviar para o seu paciente depois. Também tem muito profissional que faz dessa forma. Então, hoje você pode enviar por WhatsApp para o seu paciente depois. São raros os pacientes hoje que pedem o recibo físico. Se o paciente pedir e por um acaso você não estiver mais acompanhando esse paciente, aí você vai precisar passar no prédio, na casa do seu paciente depois para deixar lá. Mas você pode encaminhar pelo WhatsApp também, né? Também não é impossível. Mas esse daí é um exemplo, né? Até porque o plano de saúde hoje, todo o reembolso do plano de saúde é feito pelo WhatsApp, pelo aplicativo do banco. Do banco não, do plano de saúde. Então, assim, de qualquer forma, vai precisar que seja escaneado. Então, nenhum recibo vai ser físico mais. Antigamente era, né? Hoje, antigamente você tinha que ir no estabelecimento do plano de saúde. Sim. Mas atualmente não, é todo pelo aplicativo. Então o próprio paciente vai precisar escanear ou tirar uma foto. Então, de qualquer forma, vai ser digitalizado. Então você pode entregar depois via WhatsApp. Enfim. Então, isso daí é uma. Mas qual é a ideia aqui, né? É pensando em tudo que vai acontecer ao longo do processo, tipo. Que nesse exemplo, né, que é o fazer o pagamento versus qual é a contrapartida de fazer o pagamento, tem que entregar o recibo. Então tem que pensar essas rotinas, né? O que a gente precisa fazer rotinas ao longo do tempo e rotina dentro do dia também, né? Tipo a tua rotina de trabalho ali, que você vai acordar, o que é que você vai fazer até você sair de casa, etc. E organizar um ambiente de trabalho, né? Se a pessoa trabalha em uma clínica, um consultório, cara, você chegar numa clínica, um consultório que tá uma bagunça versus o outro que tá tudo organizado limpinho, é uma coisa. E aí vai ser a mesma coisa para quem vai para um atendimento domiciliar. Você chegar na casa do teu paciente, aí você tá levando a tua clínica ali na mala, né? Na bolsa, numa caixa, enfim. Como é que você tá chegando? Tá chegando com os equipamentos quebrados, deteriorados e tal, meio chechelento? Ou tá chegando tudo arrumadinho, organizado? Isso daí faz uma grande diferença. E a forma como você se apresenta, inclusive pelo seu material, isso também agrega valor e isso vai também trazer uma diferenciação, inclusive, tanto no valor que você cobra, na segurança que você também passa em relação ao valor que você cobra e na hora de você poder aumentar o valor também. Porque isso também vai ser um diferencial. Você vai passar mais segurança na hora de você poder dizer, olha, vou aumentar. E você não vai se sentir mal em aumentar, ou você não vai sentir insegurança de, eu vou aumentar e os meus pacientes não vão poder pagar. Não, você não vai sentir isso. Porque você está agregando valor, você o tempo todo está trazendo novidade, você o tempo todo está trazendo diferentes atividades, ou mesmo um diferenciamento ali no seu serviço, no seu tratamento, para o paciente sentir que, opa, olha, tem alguma coisa diferente aqui, realmente vale, tá agregando valor, né? Exato. E aí acho que na verdade, esse é um processo que nunca para, né? Você vai precisar sempre estar revisando, até porque você não vai estar sempre a mesma pessoa, nem sempre no mesmo local, sempre na mesma situação. Se você está num processo de crescimento contínuo, então você vai estar sempre precisando revisar e rever os seus objetivos e rever como você vai ultrapassar esses estresses ou agregar mais valor no teu atendimento. Então, acho que tenha sempre paciência para poder estar nesse processo de organização, de melhoria contínua, mas tem que estar sempre ajustando. E aí, pensando nisso, a gente está disponibilizando aqui no link abaixo desse vídeo, a gente está colocando o kit de documentos da FIP,
que foi uma iniciativa que a gente montou aqui. Pegou os documentos que a Renata utiliza durante o negócio em si. O que ela usa. Então, tipo, cara, vai ter documento justamente que ela disse. Cara, eu preciso pensar tudo que eu quero para o meu negócio. Então, vai ter um documento ali que vai auxiliar nisso daí. A gente vai e grava um vídeo explicando como é que você pode utilizar esse processo. Quando a gente fala o kit de documentos da FIP, é o kit de documentos da fisioterapia para pessoa idosa. Só que esse kit de documentos, ele é desde documentos de negócio, ou seja, a gente separou ele em três pastas de organização. A primeira delas é a organização de negócio, onde a gente tem, por exemplo, planilhas para finanças, investimento. Lembra quando eu falei de você uma planilha para você colocar todos os sonhos, tudo que você precisa, por exemplo, oxímetro não tá legal, coloca lá que precisa investir no oxímetro, faixa elástica, enfim. Então, planilhas de organização do negócio, financeira, agenda, enfim, recibo, marketing. Aí já é no prontuário aí já tem a segunda parte que é de prontuário do paciente. Aí tem a segunda parte que é o prontuário. Aí no prontuário você vai ter desde a avaliação gerontológica, que aí é específica para o público da gerontologia, até os documentos que são documentos que vão agregar valor no seu tratamento. Agregar valor não só no seu tratamento de fisioterapia em gerontologia, mas agregar valor no sentido também de deixar sua marca registrada, tanto para a família quanto para o seu paciente e também para outros profissionais que você vai trabalhar sempre em equipe, tanto multiprofissional quanto interprofissional. Então é importante, interdisciplinar, na verdade, é a palavra. E o terceiro bloco de documentos são as leis e regulamentos, que é importante que nós, fisioterapeutas, a gente sempre tem que estar prestando atenção quais são os nossos direitos, mas também, principalmente, quais são os nossos deveres como profissionais. Então, isso é muito importante que a gente entenda qual é o nosso posicionamento, direitos e deveres. Então, a gente fez, todos esses documentos, na verdade, são os que eu uso na prática, e aí eu percebi que, cara, eu vou disponibilizar isso para todo mundo, a gente montou esse kit, e aí a gente agora está disponibilizando para todo mundo. Então, no link abaixo, né? No link abaixo está disponível. Sentiu o chamado? Então, aproveita e já adquire, além dos bônus que a gente está disponibilizando justamente para poder ajudar a colocar em prática e você realmente deslanchar aí o seu negócio de fisioterapia, para ficar cada vez mais organizado. Qualquer dúvida também, coloca a dúvida aqui na descrição do vídeo. É descrição que fala? Não, na legenda aqui do vídeo. A gente vai ter o maior prazer em responder você. É isso, pessoal. Façam bom proveito e até o próximo vídeo. E aproveita e deixa o like aqui no vídeo para a gente saber que você está gostando desse conteúdo e a gente poder fazer mais conteúdos como esse. Galera, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!